bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sextou! E no Sextou estamos começando Desembaraxando, episódio 106. 106 episódios do Desembaraxando. E a você, um beijo e bom dia. Você que está ao vivo conosco agora, bom dia. Você corajoso, corajosa, está se organizando para o trabalho, para os estudos, para fazer uma viagem, para fazer alguma coisa, para fazer o café para quem vai sair, enfim. Você que está aí já com os olhos desse tamanho, que nem o meu, assim, já acordadaço, bom dia. E você que está vendo conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá onde você estiver, é isso aí. Desembaraxando de segunda a sexta, às 6 horas da matina, e sábados, domingos e feriados em horários alternativos. E quando der vontade, faremos o noturno. Na última quarta-feira fizemos o Desembaraxando noturno. E é isso aí. Vamos ver se dá para fazer mais em outros momentos. Vamos ver como é que vai ser a caminhada aqui, tá? Vamos ao que interessa, sem rodeios. E eu quero falar um pouco hoje sobre a angústia, né? Não tão somente sobre a angústia. O tema de hoje são 2 nomes no tema, mas eu vou começar pela angústia e o outro vai ser surpresa. Logo, logo eu falo o segundo tema aqui da live de hoje. Mas vamos falar sobre angústia. Eu estava vendo uma postagem do Dr. Jorge Forbes, meu professor. Tive o prazer de fazer alguns cursos com ele, psicanalista. E ele falando que a angústia na psicanálise é como o colesterol na medicina. Eu achei muito interessante essa postagem dele, né? A angústia na psicanálise é como o colesterol na medicina. E realmente, o colesterol nós temos. Quer queira, quer não, ele tá lá. Colesterol bom, colesterol ruim, aquele equilíbrio dos colesteróis, vamos colocar assim, né? Aí você faz o exame, como é que fala? LDL, HDL, não vou me arriscar aqui porque eu não sou médico, né? Então, o colesterol existe, está aí, e a angústia também está aí. Então, guarda essa comparação que ele faz, assim como a angústia está para a psicanálise, o colesterol está para a clínica médica, eu volto com essa conversa daqui a pouquinho. A angústia é um estado de sofrimento, é um estado de tormento, é um estado onde há um sentimento muito complexo, que vai envolver assim muitas coisas na pessoa, aqueles sentimentos que vão ter assim sentimentos agradáveis face à vida, face às coisas que estão acontecendo ou deixando de acontecer na vida. Aí vai vir a tristeza, o vazio, o sufocamento, a apreensão, né? Então há quem confunda muito assim, eu acho que é tudo a mesma coisa, né? A angústia, a depressão, a tristeza, a ansiedade, eu acho que um alimenta o outro, né? Um vai alimentando o outro. Mas a angústia é isso aí. E quem que nunca se sentiu angustiado nessa vida, né? Alguma coisa que tá para acontecer, alguma coisa que a gente não sabe. Eu tô angustiado, né? O coração vai sair pela boca. Aí vem a ansiedade, aí vem a tristeza, vem o sofrimento. É um monte de coisa aí, né? Então todos nós já sentimos essa tal da angústia, né? Então é aquela coisa, ela parece que nos trava, ela gera pensamentos fixos, né? Tem coisas que nós não paramos de pensar porque vem da angústia. E esses pensamentos fixos travam a nossa vida, a gente não consegue fazer as outras coisas. A nossa vida fica em torno daquele assunto, daquela coisa, circunstância ou até pessoa que nos dá angústia. Então a gente fica angustiado. Aí as pessoas vêm, tentam nos animar, tentam fazer a gente olhar para outras coisas. E aí a gente não consegue, né? E ela vai surgir quando alguma coisa foge do nosso controle, né? Então é interessante, né? Porque acho que o Lacan que fala isso. Posso estar errado nisso aí, enfim. Mas ele falava isso, que a angústia é um sinal de que o desejo está perto, né? Então muitas vezes a angústia até por causa disso. Alguns desejos que a gente quer me controlar dentro da gente, alguns pensamentos que a gente fala assim, não, mas eu não posso, né? Mas parece que minha vontade aponta para isso, então também tem nesse sentido. Então a angústia, quando algo escapa do nosso controle, quando alguma coisa está prestes a romper, né? Parece que alguma coisa assim muito diferentona vai acontecer, vai romper,
tá no limite ali daquela corda, tá quase rompendo e você fica tentando pensar o que vai fazer para impedir esse quebrar de corda, né? Então fica no alerta, fica num desânimo, aí vai ter quem chore devido à angústia que tem, há quem vai comer demais para poder dar uma desbaratinada, há quem coma de menos, há quem faça uns excessos nas mais variadas áreas da vida para aplacar essa angústia, né? Aí tem hora que ela dá uma acalmada, tem hora que ela volta mais forte, então é isso aí, né? Então a angústia faz parte da vida, sim. Em certos momentos da vida a gente vai ter angústia, assim como vai ter ansiedade, como vai ter o medo, como vai ter a alegria, como vai ter o prazer, como vai ter a raiva. São os sentimentos que nós temos, né? Então, é claro que a intensidade dessa angústia vai muito de acordo com cada um. E não podemos negar a questão da individualidade, a questão da singularidade. Há quem tenha menos frente a algumas situações da vida, há quem tenha mais frente às mesmas situações. As situações podem ser as mesmas, mas nós somos diferentes, né? E é isso aí, né? Quando alguém vai até você rachando o bico para te mostrar alguma coisa da internet para você dar risada, e você não dá risada, e não é que você não está gostando, assim, você é diferente, bateu diferente em você, né? Ou quando alguém vem com uma coisa muito sem graça, ai, nada a ver esse negócio aqui, você dá risada na hora. Então, quer dizer, nós somos diferentes mesmo, né? Então, vamos começar falando desse lance da angústia, que ela tem esse poder de paralisar a gente. E realmente, a angústia ela vai ter esse poder de paralisar a pessoa. O Freud tem um texto, 1926, Inibição, Sintoma e Angústia. Então é isso aí, né? Então os sintomas, né? As inibições, que tem a ver com a angústia. Então a pessoa fica inibida, a pessoa vai ter um sintoma, né, corporal, um sintoma das mais variadas maneiras de sintoma que a pessoa pode ter. Então realmente a angústia paralisa a pessoa, e a pessoa nessa angústia paralisante vai ter algumas características, né? Então a pessoa vai ter o medo de agir, ela vai evitar os riscos, ela vai ficar naquele modo de segurança do computador. Lembra do Windows, né? Ainda tem o Windows, né? Mas lembra daquele Windows da tela azul? E aí o computador estava meio esquisito, aí você reiniciava lá, e aí ele voltava no modo de segurança, com o mínimo das funções, só para você não perder ali as coisas, e vai ver o que é o mais sério, para poder voltar a ter o modo normal do computador. Então a angústia faz com que nós vivamos nesse modo de segurança, esse medo de agir de um modo muito assim, né? Muito aberto, né? Evitamos riscos, e devido a ficar nesse modo de segurança, nós vamos fechando possibilidades também na vida, fechando possibilidades, porque de acordo com o que aparece a nós, a grande maioria das coisas que se apresentam a nós eu tenho a tendência em rejeitar, em negar, eu não quero, mas eu vou ter que fazer tudo isso aqui. E aí a pessoa que tem angústia, ela pode ser vista como preguiçosa, pessoa que não quer nada com nada, pessoa... Aí tem que analisar isso, tá? Aí ela é julgada, achando que é uma coisa que ela quer ser assim, e na verdade não é. Então cada caso é um caso. Tem sim o preguiçosão, tá? Que é outra conversa, não é o tema de hoje. Mas enfim, então a pessoa vai ter esse medo de agir, ela vai evitar risco, ela vai ter assim aquela sensação de peso no corpo, aquele pensamento repetitivo que faz com que ela fique no mesmo lugar, ela pode até ser levada para outros cenários por parte daqueles que querem ajudar, né? Olha que bonito isso aqui, olha que bonito isso aqui. A pessoa olha assim, é bonito, mas eu não estou bem, eu estou angustiado. Então, volta ao mesmo ponto, né? Então, requer muita paciência, muito manejo, porque, enfim, é essa angústia que pega a pessoa. E é claro, né? Não estamos negando isso, embora o nosso conteúdo é de cunho psicanalítico, mas em alguns casos assim mais severos será necessária uma intervenção medicamentosa, aí vai no médico, no psiquiatra, enfim, e é interessante isso, atrelar o tratamento psiquiátrico com a terapia, seja psicólogo, seja psicanalista, enfim, o profissional que for procurado. Então é importante mesmo isso, porque tem casos de pessoa que aí ela tem que ter esse arranque, senão ela não consegue só por si, né? Mas enfim, tudo fica igual,
a pessoa olha tudo pelo mesmo prisma, tudo, então ela vai ficando presa dentro de uma caixa, dentro da cabeça dela. É uma angústia que trava os pensamentos, que impede de fazer mudanças, né? Então a pessoa vai evitar as mudanças também, aquele medo do desconhecido. Quantos de nós na nossa angústia, ou até sem angústia, né? A gente fica assim, e a angústia até vai aparecer, dependendo da pessoa, por causa de algumas coisas novas que estão aparecendo, né? Aí vem as transições da vida, e aquelas que nos empurram. E mesmo que eu não queira, eu estou sendo levado, né? Aí eu tenho que introjetar tudo isso, eu tenho que realmente fazer parte da minha vida com essa novidade. Aí você vai aos poucos fazendo o luto do que perdeu e vai introjetando o que é novo, né? Vamos lembrar da pandemia, né? As pessoas tiveram que trabalhar em casa, das mais variadas profissões, e tiveram que ter um acesso maior ao computador, tiveram que ter acesso a programas, tiveram que ter acesso a essas coisas que era até de leve que fazia, mas aí teve que entrar em 100% nesse negócio. E pessoas que não têm assim uma coisa ligada a ficar hábil nisso, não tem muita atenção para isso, até por questão geracional, e você vê quantos que adoeceram, né? Porque tiveram que entender esse negócio de um dia para o outro. Então isso dá muita angústia mesmo, né? E quantos que não deprimiram, não ficaram angustiados, e aumentou tanto os casos de ansiedade, depressão, angústia, tanta coisa, né? Infelizmente. Então a pessoa vai ter na angústia essa evitação de mudanças, ela vai ter isso tudo porque ela tem medo do desconhecido, ela vai ter medo das rupturas, né? Ela até pode estar angustiada por causa de uma ruptura que está meio que se descortinando na frente dela, uma ruptura que já está acontecendo, uma ruptura que já aconteceu, ou nem vai acontecer nada, e a pessoa sofre por antecipação, ela adoece por interpretações e a pessoa sofre, né? Então a pessoa vai se defendendo de um monte de coisa que muitas vezes ela nem sabe o que é, e ela vai ficando presa. Então a angústia, ela realmente inibe, ela gera sintoma, e a pessoa, agora há pouco falamos, né, que a angústia pode ser um sinal de que o desejo está próximo. Então a pessoa vai fugir do contato com o próprio desejo, porque esse desejo vai me envolver de um jeito, eu não quero, e eu fico egodistônico assim, eu luto comigo mesmo, mas tá ali, né? Então, é pegado essas coisas, né? Então, estamos vivendo aí, nunca tivemos uma geração tão angustiada, tão ansiosa, tão deprimida, hein? São essas doenças emocionais que incapacitam as pessoas, né? Que impedem, principalmente, que elas trabalhem, que impedem que elas vivam assim, com alegria. A vida não é só alegria, mas também alegria. Então a pessoa vai realmente ficar paralisada nesse sentido. Quando a gente pensa em angústia, é tudo isso que o Baracho falou, e é claro que é muito mais, né? Não é pretensão minha aqui esgotar esse assunto, quem sou eu para fazer isso? Eu fiz apenas um pequeno estudo aqui, mas a gente pode pensar que a angústia, quando vem, ela tão somente nos dá a possibilidade de fazer isso, Lembra que no começo, ao citar Jorge Forbes, o professor caríssimo, eu falei que ele falou, né, que assim como a angústia está para a clínica da psicanálise, o colesterol está para a clínica da medicina, então todo mundo tem colesterol, bom ou ruim, vai prevalecer, tem hora o ruim, hora prevalece o bom, e vai a vida inteira nesse equilíbrio. Então, você sabia, por incrível que parível, ou já ouviu falar, por incrível que pareça, você sabia que existe um tipo de angústia, quer dizer, angústia é angústia, né? Mas mesmo quando a angústia vem, você sabia que eu posso ter um outro tipo de caminhada como resposta a ela, que ao invés de eu ficar paralisado, eu posso abrir um caminho de criatividade? A angústia pode gerar criatividade. Então a angústia não vai gerar só paralisia. Assim como o colesterol não é só o colesterol ruim, tem um colesterol bom também. Que para ter o colesterol bom, eu tenho que minar o colesterol ruim. Tá entendendo, né? E como assim, Baracho? Então a angústia pode também dar uma outra porta, não só da paralisia? Sim, a porta da criatividade. A criatividade, no conceito, né? É a capacidade da pessoa a inventar, é a capacidade da pessoa a inovar,
é a capacidade da pessoa gerar ideias novas, né? É quando a pessoa encontra, e eu acho muito legal essa parte aqui, quando a pessoa encontra soluções inesperadas para os problemas, né? Porque parece que já se esgotamos tudo, né? Não tem jeito, Baracho. A gente foi para lá, foi para cá, virou do avesso, trocou e não tem. Aí alguém vem assim e tira um coelho da cartola, tira uma ideia, e aquela ideia, aí quando a ideia vem, aí você até pode achar muito óbvia na hora assim, mas não pensou, né? Tava nervoso, tava angustiado, o pensamento é bloqueado, e alguém pega e vem e faz aquele grande movimento e que gera o avanço do ser humano na história. Vamos pensar na evolução, no progresso, nas descobertas, né? Pessoas que foram muito cruciais aí, né? Você pega Thomas Edison, Alexander Graham Bell, tantos inventores das mais variadas áreas da vida, o Albert Einstein, enfim, nossa, né? O próprio Freud também. Então, quantas pessoas aí que fizeram a diferença e estamos desfrutando de todo um conforto, uma possibilidade, porque alguém cortou o mato alto, né? Então tem, Baracho, essa capacidade, essa possibilidade de criatividade oriunda de uma angústia? Sim. A pessoa está angustiada, também ela está angustiada, mas ela vai ter uma inquietação para ter um movimento. Ela não suporta a angústia, mas ela não suporta e quer se mexer. Ela vai tentar se mexer. Isso é de cada um para cada um, tá? Ela vai ter, assim, uma percepção de mudança e ela vai ter uma disposição para experimentar. Vai muito da resiliência da pessoa também, do que é interno. E é claro, né, falando em psicanálise, a pessoa nesse sentido, ela aceita que é faltante, nós somos seres faltantes. A pessoa às vezes passa a vida querendo preencher essa falta, mas a pessoa sem falta não deseja, não se movimenta. Nós não somos onipotentes, né? Então, a falta ela vai gerar espaço para a criatividade, né? É nesse sentido. E realmente, quando a pessoa aceita que ela não sabe tudo, e ela usa esse vazio, esse momento angustiado, como potência para poder fazer para frente. Pode parecer tudo muito bonito, né? Ah, Baracho, é fácil falar, é bonito falar. É bonito falar assim. E que bom que você acha bonito, porque que isso possa nos inspirar para poder executar. Vai de cada um, tá? Então, é aquela coisa, nas tempestades da vida, alguns choram, outros vendem lenços, né? Assim, não é assim que se fala? Então, vamos lá, né? Vamos pensar algo mais prático quanto a isso, né? Eu marquei aqui, ó. Então você tem que reconhecer essa angústia, nomear essa angústia, e é importante tolerá-la, observar quem é você no meio dela, porque a nossa tendência, e é um mecanismo do ser humano mesmo, né? A gente quer fugir dos desconfortos. É um mecanismo nosso. Só que há quem queira fugir fazendo uso de substâncias, colocando manias, comportamentos compulsivos, nessa hora que vem tampar essa angústia, e a pessoa nem se permite se observar nessa hora. Já vem o desconforto, sai fora. É uma defesa do ser humano, Baracho, eu sei disso. Só que é interessante se observar, eu também ali, porque isso também faz parte da vida. Pode parecer estranho você ouvir isso, tá? Não feche o filtro. Mas a vida também é isso, esse mau momento. E é interessante eu me observar nesse mau momento, eu saber quem sou eu nessas horas também, o que eu penso nessas horas. Aí eu vim com alguma coisa para me maquiar por um tempo, nem me olho. Quer dizer, eu não me treino para viver esse momento. E não entenda mal isso, tá? Não é assim, eu quero então ficar sofrendo aqui. Ninguém quer ficar sofrendo. Mas, já que eu estou numa situação que é além do meu controle em certas partes, então eu me observo nisso, para eu poder saber quem eu sou nessa hora. E quando vier e vem uma outra angústia, eu consigo me posicionar melhor da próxima vez, né? Então, evite ser impulsivo, então observe mais, sustente um pouco esse desconforto, se conheça nessa hora, né? E é claro, vai experimentar um movimento novo, né? Porque a falta move o sujeito, como já falamos, né? A falta move o sujeito. E tem uma frase bem interessante, né? Que é assim, ó: a angústia não precisa ser o ponto final, ela pode ser o ponto de partida. Então eu falei agora há pouco também, Baracho, mas sozinho é difícil. Há quem consiga mais sozinho no começo, há quem consiga mais sozinho todo o percurso. Se não consegue, vai buscar ajuda,
ajuda profissional, ajuda de amigos, da família, vai se abrir. Quer dizer, às vezes a pessoa, pela própria questão da angústia, ela se fecha, ela começa a não olhar perspectivas. E se você conhece alguém e convive com alguém que tem angústia e está nesse patamar assim de não ter brilho, então você fique perto da pessoa. Mantenha uma linha de contato com ela. Não deixa ela ficar pensando bobeira não. Então sempre esteja com ela, seja afetivo. Então, quando falamos de bem-estar emocional não é ausência de angústia. Faz parte da vida ter angústia, faz parte da vida ter tristeza. Só que bem-estar emocional é a capacidade de usar a angústia como um combustível criativo. Então, falei do colesterol no começo, né? O colesterol ruim e o colesterol bom. O colesterol, assim como a angústia, está para a clínica da psicanálise, que nem falou o Forbes, o colesterol vai estar para a clínica da medicina. Então, vai ter a criatividade que nos aprisiona, mas a criatividade também com a possibilidade de criatividade. Então, através da angústia, eu me lanço à criatividade. E faz todo sentido isso, pessoal. Porque a criatividade na história, ela surgiu diante de impasses. Ela surgiu diante de angústias. Ela surgiu diante de medos. Ela surgiu diante do não sei o que fazer a princípio. Ela surgiu em situações de paralisia, de inibição, enfim, parece que não tem jeito. Então, nessas horas, a criatividade ela sai de um jeito. Quer dizer, é jogar na fogueira mesmo e ver. E eu acredito muito nessa capacidade do ser humano, né? De resiliência, de criatividade. Não quer dizer que ele vai evitar de ter angústia, de ficar para baixo, mas ele vai ter uma tendência em olhar também isso. E isso tem uma questão importante da família, viu? O papel da família no que ensina os seus filhos, no que permite que eles vivam a frustração, que eles saibam se organizar, que eles saibam se virar gradativamente, de acordo com a idade, é claro, mas que ele vá. Muitas vezes a gente começa a poupar os filhos, a protegê-los da frustração, e isso os enfraquece, os amedronta. E quando eles têm angústia, eles não conseguem dar conta, porque não foram ensinados a observar que a angústia faz parte da vida. A angústia não é o fim de tudo. A angústia pode ser o começo do novo momento. E não é romantismo aqui não, tá, pessoal? Então, colesterol bom, colesterol ruim, angústia que me leva à paralisia, mas angústia que pode me levar à criatividade. Observa aí a sua angústia atual. É difícil, reconheço, tá tenso, mas ela não está acontecendo à toa. Ela pode ser um grande momento de você virar a sua vida, e não só a sua vida, mas está ao teu redor, com um ato criativo. A angústia é um convite à criatividade. Maravilha? Gratidão a você que tem estado conosco, que esteve conosco aqui, nesse Desembaraxando, episódio 106. Se você perdeu o começo, assista. Esse conteúdo está agora aqui no Instagram e vai estar gravado no YouTube e no Facebook também. E se você lembrou de alguém, como eu sempre falo, alguém que deve muito ver esse conteúdo, compartilha com ela agora, ajuda essa pessoa agora, manda para ela agora e que ela possa assistir esse conteúdo quanto antes, tá bom? Sextou, beijo no coração, obrigado pela sua atenção mais uma vez, tenha um grande dia e até o próximo Desembaraxando.